Carlos Antônio do Vale, filho de Tupaciguara. Casado com Clarice Rodrigues do Vale, teve 3 filhos, Ana Caroline, Ana Consuelo e Antônio Carlos. Carlos do Vale foi professor universitário de língua portuguesa, poliglota, historiador, religioso, poeta, mestre, amigo, marido, pai, filho, um baita chefe de cozinha apaixonado pela natureza e por sua terra natal, por essa Tupaciguara. Estudou em Santos, São Paulo e formou-se em letras, defendendo sua tese em Paris. Bondoso, dedicado, querido, voluntário, engajado em movimentos sociais, religiosos, políticos e culturais. Colaborador na organização de feiras de artesanato, festas populares, celebrações, procissões religiosas e encontros de jovens e também encontro de casais. Carlos do Vale era expressivo e forte, e ao mesmo tempo uma pessoa muito reservada. Contribuiu com a administração pública, sendo secretário de Cultura e vice-prefeito de Tupaciguara. Era dele e por ele que as praças dessa cidade se encheram de plantas, de cor e de um calendário memorável no centro da Praça João de Barros Ferreira. O carnaval levou para a rua, da RT para Bueno Brandão, para o povo. Participou na idealização do centro comunitário e foi o principal nome na construção do Museu Histórico e Arqueológico Chico Ribeiro e da Casa da Cultura Tias Polveiras. Carlos do Vale amava as pessoas, uma boa prosa, a literatura, os animais, a vida, o ensino, o estudo, as plantas e a natureza. Ele amava os ipês, amarelos, amava a gastronomia e valorizava uma boa e verdadeira amizade. Nos últimos anos de vida, Carlos do Vale viveu em Palmas, Tocantins, e faleceu em setembro de 2016. Deixou raízes, também deixou sementes. A saudade é a maior prova de que o passado realmente valeu a pena. Velha casa onde nasci, você ainda está de pé, apesar do tempo. Seu endereço era Rua da Comadre Fulana ou do Compadre Cicrano. Era também a rua por onde passavam as polhadas e os tropeiros na sua ida sem destino. Os cínceros do Carqueiros hoje são para mim doce melodia de um realeixo que ficou. Toda criança traz da infância um realeixo qualquer, um som que tenha ficado a nem parar as horas loucas do estio da vida. O meu realeixo são os cínceros retinindo nas tardes empoeiradas daquela Tupaciguara de então. Você assistia a tudo, velha casa do meu começo. Outro dia, parado diante de suas imensas janelas, não pude conter um nó que me veio. Há uma certa dignidade em seu porte e muita saudade em cada canto. Ali guardadas estão as vozes do meu avô, da minha avó, que apenas me viu na silhueta de mamãe, de meus tios e tias, dos meus primos queridos, tão loiros, tão bons, de olhos tão azuis. Na marchesa de seus esteios, a mensagem de proteção, de segurança, de dor e de separação. Ainda está lá, o porão sombrio, onde se quartava lenha e galinhas chocavam ninhadas ao abrigo da chuva. Laranjeiras plantadas por vovô ainda adoçam com seus frutos outras infâncias, outras esperanças. Minha velha casa, você não é minha, mas suas cicatrizes estão em mim e que me confidenciam um tempo que não volta mais. Meu berço foi empalado com muita coragem e amor. Obrigada por suas telhas. Deus lhe pague pela tolerância do meu primeiro choro. Não sou de seus filhos o predileto, bem sei, mas mesmo assim, não se esqueça de mim. Ele era uma pessoa muito, assim, inteligente, caridoso, lia muito, preocupava muito com as pessoas, ajudava. O Carlos era muito querido, assim, muito carismático, tinha assim, dó das pessoas, o que ele podia fazer, ele fazia, mas era um homem enérgico. Ele era uma pessoa muito caridosa. Papai, ele se destacava também pela humildade dele,
porque pelo tanto que ele sabia, o conhecimento que ele adquiriu durante a vida, né? As experiências que ele viveu, e ele viveu muito intensamente, né? Tudo. E a que ele se propunha, ele realizava, ele era um sonhador. E o Carlos, ele era, sabe aquele amigo irmão? Tudo que a gente precisava, o Carlos acudia, tudo. Coisa boa, coisa ruim, tudo era o Carlos. O Carlos, ele era uma pessoa que muito brincalhão, ele tinha piada para tudo, tinha muito bom humor, as pessoas gostavam demais dele. Muito difícil uma pessoa que não gostasse dele. Ele era muito engraçado. Ele, assim, como ele falava, ele sempre tinha assim, um ditadozinho para botar entre as coisas, assim, entendeu? E ele falava, vai, faz, e seja independente, não vai depender de ninguém. Sempre foi assim. E ele queria, assim, caminhar os jovens, né? Amava os jovens também. Queria repartir a sabedoria dele, né? Como ele fez. Então ele era muito caridoso, gostava muito de ajudar as pessoas. E não falava, ele não comentava as coisas que ele fazia. Isso aí puxou do meu avô. Meu avô fazia muito isso, ajudava muita gente sem ninguém saber que estava ajudando. Inclusive ele não gostava de aparecer. Por exemplo, ele detestava falar em microfone. Ele falava, se eu não quero falar no microfone, eu não quero. Mas aí as pessoas chamavam e ele acabava. Ele ficava nervoso, agitado, e ele fumava sem parar. A coisa que eu mais me lembro do papai é aquele cheiro de cigarro. Mas era aquele cheiro gostoso. Tanto é que, às vezes, assim, quando tem alguém fumando, é como se eu estivesse perto do meu pai. De Carlos, as pessoas que lembram bem dele aqui na cidade, que uma boa parte lembra dele, que foi aluno dele, lembra dele fumando, né? O de Carlos fumava 5 maços de cigarro por dia. Então era uma coisa assim, incrível que ele fumava, né? Acendia um cigarro no outro. E o que eu agradeço muito a Deus é porque o Carlos era intempestivo, era alegre, era participativo, gostava de tudo quanto há, gostava de fazer festa, e ele preocupava muito com o ter, com o ser. Ele não preocupava com ter. Ele não se preocupava com questão financeira, ele não tinha vontade, não tinha assim, plano de enriquecer de nada. Ele era a pessoa que gostava de aproveitar a vida. E isso me marcou muito. Ele não importava com parte financeira, ele estava sempre de mão aberta para ajudar. Ele não importava com dinheiro. Dinheiro não era importante para ele. A importância dele era a literatura, era a filosofia, era as aulas que ele dava. E ele era muito desapegado das coisas assim materiais relacionadas ao dinheiro. Então o culto dele eram as coisas da natureza, eram as pessoas que ele convivia. Começou em 56. Em 56, eu estava passando na esquina e olhei, ele vinha saindo da casa dele, que ficava na esquina lá ao lado da matriz, e eu vi pela primeira vez, apesar da gente morar na mesma cidade, mas a gente sempre estudou em colégio diferente, e eu não conhecia, assim, muito, assim, realmente. E eu vi, e interessante, que a primeira vez que eu vi, eu falei assim, eu vou namorar esse moço. Então, eu não me esqueço disso. E a gente foi namorado durante 7 anos. Naquela época, namoro não era como hoje, eu digo se você sabe. E a gente ficou em namoro assim. Ele ia para São Paulo, porque ele estudava em São Paulo. A gente terminava o namoro, quando ele voltava, e a gente ficava naquela coisa, 7 anos. Depois nós casamos em 63. E hoje eu agradeço muito a Deus por ter me proporcionado a convivência com ele, porque eu aprendi muita coisa com ele. O amor que o papai tinha por Potiguara era muito grandioso, mas o amor que o papai tinha pela família, ele ultrapassava as dimensões de caber dentro de uma cidade.
E eu sou sobrinho do Carlos do Vale. Ele tinha apenas uma irmã, que era minha mãe, que ela faleceu ano passado, e ele faleceu antes. Ele faleceu há uns 4 anos, talvez, por aí. E eu era muito próximo dele. E falar dele é difícil, viu? Porque ele foi uma pessoa muito especial. O Carlos do Vale foi o primo primeiro. O meu pai era o único homem de 3 irmãs, que era a mãe do Carlos, 2 tias e meu pai. Então o Carlos convivia muito com a gente, com meu pai, comigo. Era assim um primo que a gente sempre admirou, muito culto, né? Muito inteligente. E ele gostava das coisas da natureza, e eu ainda bem menina, saía com ele, a gente ia ver os cipês florir, que aí é uma coisa que até hoje eu gosto, foi com ele que eu aprendi. A gente ia para o Cerrado procurar orquídeas que ele amava. Então a nossa relação foi muito boa, sabe? Sempre ele assim deu muito apoio, que a minha mãe também, ele perdeu, que era o tio dele, ele morreu muito novo, então ele continuou tanto muito apoio para minha mãe, para nós, eu e meu irmão. Então foi uma convivência muito boa mesmo. Ele gostava, tinha uma biblioteca imensa na casa dele e me estimulava muito a ler os livros, sabe? Me emprestava os livros. Então a gente tinha muita convivência, muita troca nisso. Nós sempre fomos muito amigos, né? Mesmo antes do Enó de ser prefeito e tudo, a gente tinha muita amizade. É um parentesco distante, porque a minha mãe, que era prima dela, sabe? Da Clarice, que é uma pessoa muito boa, e ajudou muito na administração do meu marido, e a gente tinha muita amizade. Nossos filhos eram mais ou menos da mesma idade, sabe? Então foi muito bom, uma lembrança muito boa que a gente tem deles. Ele era solteiro, né? Aquele rapaz ótimo, rapaz ainda. E a tia dele não era nossa vizinha, e o muro caiu. Então o que ele fazia? Ele passava, ia lá pro nosso quintal, ia lá em casa, tudo. Bom, depois ele casou, né? Teve os filhos dele, né, e tudo, e continuou a amizade, tanto dos filhos dele conosco, quanto ele conosco também. E continuou até o dia que eles mudaram daqui. Então foi uma vida. A Odete, a Dona Assunta e a Sara foram assim como se fossem da família, né? Elas se tornaram tão amigas nossas que elas eram uma extensão da nossa família. Então, a gente as considera como... Eu considero a Odete e a Sara como irmãs e a Dona Assunta como uma mãe. Papai tinha uma adoração por ela. Acho que a Dona Assunta era até uma avó, porque papai gostava da Dona Assunta como se ela fosse uma mãe para ele. Ele com minha mãe e a mulher dele com o netinho. Aqui ele com minha irmã jogando baralho. Esse aqui é minha irmã com o netinho dele, e lá na panela. E dançando com minha mãe. E ela morrendo de rir, porque ela não dançava, né? E eu acho que a Elza é uma amiga e uma admiradora da nossa família, e respeita tanto a história do meu pai, que eu acho que sem ela, talvez, muitas coisas poderiam ser esquecidas, porque ela não lembra só do papai em Tupaciguara. A Elza, ela tem um acervo da cidade, ela gosta também tanto quanto o papai. Eu vou ler uma poesia que é a autoria do Carlos do Vale, que ele escreveu para Tupaciguara, que ele amava tanto. Tupaciguara, minha terra, seu destino é crescer, é lançar seus galhos e ramos no amanhã de sua gente, é enfeitar com chaminés seus parques e mostrar ao mundo suas cachoeiras,
é bordar seus campos com as cores dos rebanhos, é exportar os frutos de sua coragem, é colher a ternura de seus filhos. Tupaciguara, é tempo de acordar, é tempo de preparar a messe, é tempo de romper os horizontes, é mergulhar no abismo sem fim do progresso. Eis-me distante, ficando em outro chão, que me verá entardecer longe de seus braços, de seu abraço, de seu carinho. Você me deu tudo, e eu só posso lhe devolver meus versos. Seu córrego não molhou os paramentos, nem suas pedras quebraram a imagem da santa. Com este bom sucesso, começou a nossa história. O tempo me traz liceu, uma caça grená e cavaleiros de lenço no pescoço. Na travessia da ponte, do alpendre da praça, eu namorava o beco. Seus caçarões gritavam um tempo anterior a mim. Esse tempo me chegava na voz de papai e de mamãe. Ambos já se foram por ele. Eles também amavam esta terra, com seus becos, seus buracos e seu cheiro de capim molhado. Algumas vezes se tornavam sinistros. Por ele desfilavam os caixões, ao som triste do sino da matriz. Se esse beco falasse, mas é que não fala. Hoje, em sua arquitetura aristocrática, talvez sinta o beijo de contar seus outrora. Vindas de Goiás, as jardineiras subiam roncando, enlameadas de maçapé, nado douradinho, ou tumutum, tumuquém, quem sabe. A água limpa da chuva lavava suas sarjetas de tapiocancas. Quanto menino, sentia vontade de brincar na sua enxurrada. O Rufino fala fino, brincava. Dos três, este beco sem mistérios para mim. Meus parentes moravam ali no Bom Sucesso, todos viveram ali, meus avós, meus bisavós, e a Casa das Polveiras era uma casa de referência. E eu, muito moleque, saía da casa dos meus tios e a gente ia visitar na grade, olhando na grade, mas não podia entrar, era no domingo, o museu não era aberto no domingo. E a minha primeira relação com o museu foi ali no final dos anos 80, já quase pós a inauguração, quando o professor Carlos fez a inauguração na época do então prefeito Dr. Enodes de Oliveira. E o museu se tornou referência para mim ao passar dos anos. Eu fui nutrindo um carinho muito grande pelo espaço, até o ponto do ano de 2016, no ano de 2006, eu comecei a trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Cultura, depois iniciei o trabalho no museu como auxiliar administrativo. E aí foi aumentando a paixão pelo lugar, aumentando ainda a admiração que eu tinha pelo espaço e por quem construiu o espaço. Mas eu me lembro da inauguração, eu tive lá. Foi um dia muito especial, porque reuniu família que não vinha aqui há muitos anos, e tudo muito organizado, muito limpinho. Ele plantou, o jardim estava muito bonito, e ele falou, teve muita gente que fez uma mensagem para ele, que contava alguma coisa daquela casa. Porque ali teve muita história, aquele museu. Nossa, ele adorava lá naquele museu, ele que montou tudo lá. Lá tem um violino que foi da minha mãe, que ele levou. Lá em casa, sempre foi assim, um antiquário. Todo mundo dava coisa para o papai. Coisa antiga, que eles sabiam que o papai apreciava e gostava. Ele sabia da história das pessoas. E na época, o doutor Enodes era o prefeito, e eles eram muito amigos. E o papai, então, foi secretário da Cultura na época do doutor Enodes, não foi isso? E aí eu acho que foi uma coisa que ele pediu para o doutor Enodes, que é uma coisa que ele queria fazer como secretário. Aí ele pegou todas aquelas coisas que tinham lá em casa, que as pessoas tinham dado, que eram dele mesmo, e montou o museu. E na época foi muito bom, porque aí mais pessoas deram coisas, né, mamãe? Não, aí ficou, né? Nossa, foi muito bom.
Foi muito bom para ele. Eu acho que era um sonho que ele sempre teve. Ele trouxe para cá, e na administração do meu marido, ele criou o museu, porque o museu é uma coisa cultural, né, que fala da cidade, das pessoas, né, que os mais jovens tiveram a oportunidade de conhecer bem a história de Tupaciguara. Já no ano de 2010, eu virei diretor de Memória e Patrimônio, então diretamente eu era o responsável pelo museu. E o museu estava em condições que precisava de uma reforma, e foi aí que eu iniciei esse processo de reforma. No caso a prefeitura iniciou o processo de reforma em 2011, mas sempre com a cabeça pensando o que o professor Carlos pensaria vendo esse espaço, né? Como que ele se sentiria? Porque é uma responsabilidade muito grande você reformar um bem público, mas também lembrar de quem o idealizou, de quem iniciou e quais os motivos levaram aquela pessoa a iniciar e a criar aquele espaço. Então o professor Carlos estava muito além do tempo dele. Para uma cidade pequena como Tupaciguara, pegar uma edificação que era particular, transformar ela para pública, né? Porque houve um processo aí junto de família com prefeitura para poder adquirir o edifício e transformar no final dos anos 80 uma casa patrimônio em um espaço para guardar memória e para guardar também o patrimônio dessa cidade. Então o Carlos do Valle estava muito além do tempo dele. Além de fazer o espaço do museu, um espaço que veio abrigar arqueologia, um espaço arqueológico nos anos 90, né? Junto com a USP, ele também fez o espaço do jardim, o espaço ecológico, então virou um espaço ecológico cultural. Fez um viveiro no fundo, e esse viveiro no fundo fornecia as plantas que coloriam as praças da cidade toda. Então, cara, parece que ele estava antenado com tudo, e dali do museu saía a maioria das ideias para a cidade. Eu, infelizmente, só conheci ele, via por fotografias e jornais, mas eu só conheci ele realmente na despedida dele em 2011, quando ele visitou a reforma do museu, e naquele momento foi um momento muito especial para mim, por ver que ele retorna ao espaço que ele cria, ele observa as mudanças que estão sendo feitas, ele caminha por lugares que ele conhecia melhor do que qualquer outra pessoa, poderia colocar todos os pedreiros e todas as pessoas que já trabalharam na prefeitura, mas ele é o cara que conhecia mais aquele lugar. Então ele caminhou por aqueles espaços de uma maneira como se realmente ele estivesse retornando para casa. E eu achei que ele estava voltando na música do Roberto Carlos, né? Ele deixou a mala e disse: eu voltei, né? O retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei. E aí ele estava voltando para a casa que estava sendo reformada. No final do ano de 2011, batalhando para terminar a reforma do Museu Municipal, observei pela janela um carro que para bem em frente à calçada. Desce dele um senhor esguio, já com o peso do tempo sobre seus ombros, usando um suéter vermelho e um óculos pendurado por uma cordinha no pescoço. Desce também uma senhora, aparentemente fortalecida e sorridente, que contorna o carro e segura as mãos do senhor. Desce a história. Ele apoia as mãos no ombro da mulher e inicia passos lentos e encorajados. Pedem licença, se apresentam e adentram ao espaço repleto de andaimes e escoras daquele forro recém-colocado dentro do museu. Era o Sr. Carlos do Valle e sua esposa, Dona Clarice, aquele mesmo que tem seu nome estampado em uma placa de metal na primeira sala do museu, em uma homenagem datada de 1989. Ele era o grande idealizador daquele espaço, ele era o criador, aquele que eu era fã, mas não o conhecia. A placa, por si só, na parede, já me dizia muito sobre ele e sobre a relação dele com aquele lugar. Sr. Carlos olhou a placa, virou-se para o lado e foi caminhando vagarosamente entre portas e cômodos, demonstrando conhecer muito bem aquele local, observando minuciosamente cada canto com um olhar saudosista invejável. Eu me senti na música O Portão do Rei Roberto Carlos. Sr. Carlos desceu as escadas que dão acesso ao jardim, sempre com as mãos apoiadas no ombro da esposa, o guiando. Por alguns minutos fitou seus olhos na mangueira quase centenária e caminhou pelos corredores que anos antes ele havia construído. Os corredores de pau-brasil, lhe diziam,
Olá, velho amigo. Seja bem-vindo. Balbuciou frases que me impactaram profundamente, já que relatava sua história e sua ligação com aquele lugar. Suas experiências brotavam de sua boca e aquela terra argilosa parecia lhe agradecer a visita. As plantas o abraçaram naquele momento e os lagos recolheram algumas tímidas lágrimas que por ali ele deixou cair. Foram aproximadamente 30 minutos de uma relação íntima entre o Criador e a criatura. Faltou-lhes força para continuar de pé. Pediu sua esposa para que fossem embora e, ao atravessar aquele portão de ferro, olhou para trás e disse-me: muito obrigado por cuidar da minha casa, pois essa é a última vez que venho aqui. E assim se despediu o Criador. Entrou em seu carro, acenou timidamente e partiu. Não sei se após aquele ano o Sr. Carlos retornou ao museu, mas eu guardei comigo aquela imagem de quem amava aquele espaço, assim como eu também o amo. Aqui me plantaram, aqui cresci. Tarei neste chão meus frutos. Nem sei se minhas flores perfumaram ou se é veneno a minha seiva. Com certeza nasci. Não me consultaram antes, impuseram-me tudo: berço, paisagem, sertão, míngua e saudade. Dói muito não se ter tempo para agradecer tanto, mas Tupaciguara é mãe. Há-te me perdoar cantada tão mal. Importa menos saber como amo, que saber que amo e quanto amo. Aqui me plantaram. Minhas raízes penetram fundo nesse chão, contornam pedras e se projetam em busca de mais origens. De seiva brotam flores telúricas, que se não têm perfume é porque se confundem com o cheiro da terra. Aqui me plantaram. Não me transplantem, que em outros climas não sei viver. Longe daqui, verei secar meus galhos, e minha fumaça deixará arte inundar meu vale. E meu fogo não aquecerá esta lareira imensa, imensa e que amo demais. O pai dele era frustrado, porque o pai dele queria que ele fosse fazendeiro. É. E ele queria ser professor, então ele caminhou, foi para o lado disso. E aí, graças a Deus, mas no final, o pai reconheceu, porque ele foi sendo valorizado como professor, né? Começou a receber homenagens e tudo, então ele reconheceu e aceitou a condição do filho ser professor. Ele deu aula primeiro no estadual, né, mamãe? Depois ele deu aula na UFO e deu aula na Católica de Goiás. Teve uma vez, inclusive, que ele foi convidado para dar aula na Venezuela, quando a Venezuela estava no auge e tal, mas ele não aceitou, ele não quis. E o tio Carlos, eu sei que ele era muito culto, ele foi professor de francês, professor de latim e professor de português. Me deu aula de português e francês. Um grande mestre. Deu aula na UFO, em Uberlândia também. Deu aula aqui no Colégio Estadual. Inclusive meu filho, Márcio Júnior, ele já me contou um trecho de uma aula que ele assistiu dele e foi muito importante. Eu achei muito interessante o que ele fez. Eu vou chamar o Márcio Júnior que ele conta. Eu tive uma experiência marcante em minha vida como aluno e com o professor Carlos do Vale. Em 1993, ele foi professor de redação no Colégio Ângulo. Se eu não me engano, foi o ano que o Ângulo veio para Tupaciguara. E ele, como professor de redação, ele surpreendeu a sala toda ao transcrever uma redação no quadro negro e pediu para todo mundo verificar a redação. O que tem de anormal nessa redação? E todo mundo ficou analisando a redação por mais de 20 minutos. E ninguém encontrou nada normal. Uma redação linda sobre o carnaval. Foi até então que ele mesmo falou no final.
Pessoal, essa redação não tem verbo. Agora imagina uma redação sem verbo. E ele escreveu uma redação sem verbo, ninguém percebeu, não fez falta, né, na redação. Tamanha capacidade que ele tinha, né, com a escrita, com o português, com a literatura de uma forma geral. Então, eu até duvidava como é que um cara com a capacidade dessa, né, tá num cursinho falando para jovens, num pré-vestibular aqui, podia estar, de repente, fazendo outras coisas e tá dando aula. Então, é uma passagem marcante na minha vida. Porque eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em aulas, quando ele dava aula em Uberlândia, ele me levava, e lá no Colégio das Freiras, era uma universidade, e eu presenciei algumas aulas do papai, em Goiânia também, e eu notava que a aula do meu pai, na verdade, não era uma aula tradicional. A aula do papai, naquela época, que nem existia ainda estudo sobre isso, era uma metodologia. Hoje a gente fala muito, né, na área da educação, em metodologias ativas de aprendizagem, e eu via que o papai, ele fazia o aluno interagir. Então, a aula do papai, ela tinha gosto de ser assistida e de ser ouvida, porque o papai, ele não impregnava na sala de aula a figura do aluno e do professor. Ali havia uma interação e ele sugeria aquela interação no palavreado dele, no jeito dele expor a matéria, que ficava gostoso do aluno assistir. Outra coisa que aconteceu na vida dele, ele foi para a França para estudar mais francês, Portugal, foi para estudar português lá e tal. E o povo foi em Coimbra e foi para Sorbonne. E eles mandaram ele vir embora, porque não tinha nada que aprender. Você vê o grau de cultura dele. Em suas ruas hoje, quase nada encontro que me fala da infância. Calçadas vazias de cadeiras nas tardes. A memória traz cirantas, cantos de roda. Junho não faz mais roqueiras. Tanta coisa proibida pelo tempo, meu Deus. O largo da matriz, tão civilizado, a rua do contorno, era Vicário Neiva. Nela brincávamos no escurecer das tardes, no amanhecer da vida. Os compadres se cumprimentavam, reuniam-se para o reporteresso, chocavam truque. As festas da igreja, animadas, era de São Sebastião a da Padroeira, alvoradas, leilões, prendas, cartuchos. A banda, o melhor de tudo, descia em dobrados desafinada, mas era a nossa banda, pelo menos existia. Foguetes subiam chiando, estouravam no alto. No dia da festa, eles eram coloridos, azuis, verdes, prateados, dourados, de estrelinhas. Mas Tupaciguara vivia nele e ele vivia em Tupaciguara. Todas as poesias dele, a maioria, eu tenho um livro com os manuscritos do papai, e era um sonho meu, né, de ter feito ainda em vida, ter editado esse livro dele, que era um sonho que ele não realizou. Ele diz que sentia, que vinha a inspiração nesses passeios pela natureza, sabe? A observação na rua, a mudança, até assim, eu penso, hoje, se ele fosse escrever uma poesia com tanta mudança, com tanta criação à natureza, ao meio ambiente, né? Então, você pode ver que nas poesias dele, ele relata assim, muito bem, com termos muito bons, mas você sentindo a simplicidade do cotidiano, né? Então, eu acho que isso era um tom que ele tinha. Um tom que ele tinha de ver, de sentir e de escrever. Nossa, tem muita poesia. Na mesma papelada que eu tenho aí guardada de escola, eu tenho, sabe? Poesias que ele escreveu. Ele era poeta,
também. Escrevia poesia. E uma outra coisa que me marcou no meu tio, que na fazenda do meu avô, que depois passou a ser dele, quando fez a divisão dele com a minha mãe, essa parte ficou com ele. Tinha um pé de tamarindo. Esse pé de tamarindo era enorme, enorme. Ele era ponto de uma jardineira que ligava Tupaciguara a Araguari, antigamente. Então todo mundo que é mais velho, um pouco mais novo que eu e mais velho que eu, lembra dessa jardineira saindo de Tupaciguara e indo para Araguari e voltando. E lá nesse pé de tamarindo era o ponto de parada dela. E quando a represa de Furnas foi subindo, inundou a fazenda dele e inundou o pé de tamarindo. Ele fez uma poesia que é uma das coisas mais lindas que pode ter para esse pé de tamarindo. Sei que uma vez a Clarice Lispector esteve em Uberlândia, lá na faculdade, e papai ficou muito emocionado, e foi para lá. E eu tive a oportunidade de presenciar uma cena que eu nunca vou me esquecer. A Clarice Lispector, no final, quando ela deixou de fazer a palestra dela, ela veio caminhando na nossa direção. Aí eu não estava acreditando naquilo, né? Eu falei, uai, será que ela está vindo aí conversar com a gente? Eu era uma menina na época, eu tinha 12, 13 anos. Eu estudava no SIC, no Colégio Imaculada Conceição. Aí ela veio e se direcionou e se apresentou para o meu pai, como se o meu pai, ali naquele momento, fosse não tão mais importante do que ela, mas tão importante quanto ela. Então, ali eu comecei a ver, porque quando a gente convive com uma pessoa que eu julgo que meu pai foi uma estrela, né? E hoje é uma estrela no céu, e aqui na Terra também ele foi. Ele era uma pessoa importante, né? Eu me sentia assim, nossa, Clarice Lispector vindo e se apresentar para o meu pai, querer conhecer meu pai, quer dizer, alguém antes do encontro tinha falado do meu pai para ela, né? E aí nós saímos do anonimato, nós não, o papai saiu do anonimato ali numa plateia que tinha professor do estado, de Belo Horizonte, tinha ônibus que tinham vindo para essa palestra, e ela fez questão de cumprimentar e de conhecer meu pai. Aí meu pai não deixou por menos, não. Aí conversaram demais, e aquele texto erudito da conversa, sabe? Que na época eu achava difícil aquele palavreado, e que hoje eu entendo, né? Aquilo ali foi um encontro de duas pessoas que falavam a mesma língua, né? Amo-te sim, é verdade, ó meu amor. Amo-te sim, amo-te nas tardes de inverno, nas manhãs de loiros sóis, nas madrugadas de minha solidão, nas horas tristes dessa vida louca. Amo-te sim, é verdade, ó meu amor. Vejo-te no revoar das santorinhas, na sinfonia de um doidivano olhar, nas sombras das minhas ilusões, no alvorecer de cada dia. É verdade, amor, amo-te sim. Quero-te nos momentos de alegria, nos instantes longos de saudade, nos fracassos deste meu caminho, nos versos desta minha poesia. Amo-te sim, é verdade, ó meu amor. Porque foi uma pessoa que realmente amou o Tupaciguara de verdade. Eu acredito até que possa ter alguém que goste de Tupaciguara, mas mais do que ele, não tem. Realmente não existe. Não pode existir, porque não tem jeito. Ele amava realmente Tupaciguara. Ele foi vice-prefeito e ficou assim muito indignado porque ele não podia realizar as coisas que ele projetava, que queria, sabe? Não, ele não gostava de política. E ele entrou na política porque ele foi indicado para ser candidato. Deram 3 nomes para o Chiquinho Dupin, que é o pai do neto, escolher para ser o candidato a vice-prefeito.
E a Maria Helena indicou um dos nomes, indicou o Carlos do Vale. Indicou outros dois, uma lista tríplice, e o Chiquinho escolheu o Carlos do Vale. Então, ele foi meio sem querer candidato a vice-prefeito. Ele preferia ter uma atuação na prefeitura na área de cultura, entendeu? Mas não na área política. E ele, como era idealista, e a gente na política, aí facilitava mais para ele fazer as ações dele, entendeu? Porque a política é terrível, né? Quando o prefeito não quer, eu vou te contar. Ele foi praticamente, foi empurrado. Eu acho que naquela época foi para dar a condição, né? Aceitou o cargo e tudo, mas ele não valorizava. E foi uma coisa que eu acho que, não que ele tenha ficado desgostoso, mas política divide muito as pessoas. No momento que eu acho que ele aceitou, muitas pessoas se afastaram. Então eu acho assim que isso machucou muito ele. Por isso que ele nunca quis se envolver com política, ele ajudava todos. Então, assim, eu acho assim, que a política não foi boa emocionalmente para ele. Papai assumiu a Casa, a Cultura lá na época do Dr. Enódio, da Maria Helena. Eu participei mais do que quando ele foi vice-prefeito. Na época da prefeitura, de vice-prefeito, eu só tive na posse, eu não vivenciei aquele momento dele. Mas toda pessoa, por mais que ela não queira, ela tem que ser uma politizada, né? Ainda mais o papai, que era uma pessoa tão querida por todos e tinha aquela vontade de fazer. E eu acredito que a política, o papai entrou na política, mas a política não entrou na vida do papai. Então, aquilo ali para ele era um projeto passageiro e ele não fez daquilo uma razão de vida dele em Tupaciguara. Não era essa a intenção. Mas eu acho que a importância dele para a cidade vai muito mais, vai além desse momento da política. Tanto é que você está percorrendo a trajetória dele, você está conhecendo, você pode ver que as contribuições que ele fez para o Tupaciguara não se deu, a maioria delas não se deu naquele período da política, né? A história vai muito além daquele momento ali. A cidade era a praça, tudo era ali. Além da praça, era o vai-vem. Moças passavam para lá, para cá, faceiras, triqueiras, namoradeiras. Os rapazes ficavam de pé na rua, encrostorados, olhavam, piscavam. De repente, ouvia-se o toque do parará. Rua ficava deserta. Cidade dormia. As retinas ainda guardavam. Hoje, procuro aquele tempo, aquelas tardes, não as encontro. Onde estarão? Onde estarão? O que eu achava interessante é que ele gostava de fazer festa, né? Então, inclusive no clube, né? Ele foi presidente do clube mais de uma vez. Aí ele fazia aquelas festas e tudo, e as meninas chegavam na época, a Carolina, mas a conselheira não tinha, também não queria, e falava assim, tal dia vai ter uma festa, vai ter um... É pra ir. Aí as meninas ficavam, não, pai, não. Aí eu chegava assim, é pra ir. Aí todo mundo tinha que ir pra festa, chegava lá, era achava beleza. Eu gostava de carnaval, meu pai não me deixava ir. Aí depois meu pai faleceu, eu liberei, né? Libertei. Aí um dia eu cheguei lá na casa do Carlos. Ele estava fazendo uma fantasia para a filha dele. A fantasia chamava Feliz Aniversário. Então era todinha com papel de bombom, forminha, tudo. Eu tenho fotografia. Aí a Carolina não quis. Não ia. Aí eu falei, pois eu vou. E fui. Então eu tirei, era em segundo lugar, que era na rua o desfile, sabe?
Carnaval, tanto de carnaval que ele fez, né? Essa aqui, ó, ele ficou com ciúme dela, arranjou um enfeite de cabeça, ele tinha muito gosto para isso, ele fazia muito arranjo de Natal, arranjo de coisa, sabe? Ele fez um arranjo com as penas, sabe? Pondo na cabeça dela, que ele disse que onde ela estivesse, ele estava vendo ela de longe. Então, o carnaval ele se populariza em Tupaciguara, né, na administração da então prefeita Maria Helena Alves de Oliveira, nos anos 90, no meados dos anos 90, onde eles contratam um mini trio elétrico, coloca atravessado na Bueno Brandão, ali próximo da sorveteria Beijo Frio, e eu me lembro até hoje, ainda moleque, a banda era a banda Samanta, tocava a banda Samanta, e todo mundo ia para lá depois das 7 horas, e então a Bueno Brandão, da esquina da RT até a porta da RT, ficava lotado de gente. Então o carnaval ficou popularizado, ele se tornou popular aqui em Tupaciguara, chegou às massas através da mão do professor Carlos, que idealizou um carnaval para todo mundo. E dali da porta da RT, o carnaval vai para a Praça do Estadual, que se torna, né, a Praça João de Barros Ferreira, que se torna o palco dos futuros carnavais finais dos anos 90 e também dos anos 2000, transformando Tupaciguara aí numa referência do carnaval na região. Então tudo começa com ele. Mas que nem a gente mesmo, que tinha mais intimidade com ele, não sabe o motivo dele desgostar da cidade e mudar. Veio aqui despedir, falou assim, eu vou mudar, eu não volto mais em Tupaciguara. Eu falei, Carlos, mas a cidade é a coisa que você mais ama na sua vida, porque você vê nas poesias dele os relatos, não é? Era um relato de amor na cidade. Ele saiu de lá porque a minha irmã foi morar nos Estados Unidos, eu vim para Palmas, e quando eu tive meus filhos, aí não deu mais para ele se segurar lá. Aí ele veio com a minha mãe e o Antônio Carlos para tentar aproximar a família, né? E foi, e realmente ele demorou muito a voltar aqui. O dia que ele voltou, ele me visitou. Ele falou assim, o bom filho a casa torna. Passou aqui, veio aqui, visitou a casa, lembrou a casa da mulher, mas mesmo assim não falou por que ele mudou. Então ficou um incógnito aí. E o interessante é que nós ficamos, depois que nós mudamos para cá, nós demoramos a voltar lá. E quando nós voltamos, nós tivemos uma recepção tão grande que a gente nunca pensava que fosse ter aquela recepção que tivemos, sabe? Não, foi até assim emocionante, porque ele já estava usando bengala, né? A hora que ele chegou, que abriu, o povo tudo juntou aquele tanto de gente, todo mundo queria ver o Carlos, aquela coisa. Ele é querido demais, né? Eu esqueci de falar isso no início. Aí ele abriu a porta do carro e falou para minha irmã, leva minha bengala e eu vou pegar no seu braço. Não quis nem entrar de bengala, mas, e entrou assim, segurando, né? E ficou emocionado demais, e viu os amigos, sabe? Fez questão de cumprimentar todos. Foi emocionante. A última vez que eu vi foi quando ele veio em Tupaciguara pela última vez, e foi quando ele fez um poema para minha avó. A recepção dele foi aqui na pizzaria. Eu tinha 17 anos mais ou menos na época, e ele trouxe o poema, e eu lembro que ele falou no microfone, tinha muita gente no dia, e eu lembro que ele falou no microfone, que eu fui a primeira neta dele. Então eu me sinto muito honrada, porque eu sei que ele é uma pessoa muito importante para Tupaciguara, para a cultura de Tupaciguara. Mas a Fatinha, a filha da Fatinha, a neta da Fatinha, ele era louco com ela, com as três. E era um ponto predileto dele, era lá. Ele ia lá todo dia e tinha uma mesa dele que essa mesa ninguém podia sentar, era só ele que sentava. Então ele amava, era raro um dia você não ver ele na mesinha do fim de tarde. Eu lembro que ele vinha todos os dias, e ele vinha no final da tarde, fazendo jus ao nome. Ele sempre chegava no entardecer, ele sentava na mesma mesa todos os dias,
Quando ele chegava e a mesa estava ocupada, ele ia embora, não com a cara muito satisfeita, e aí ele voltava depois. A mesa que ele sentava ficava bem na esquina, e na época a pizzaria tinha um murinho. Aí as crianças ficavam subindo no murinho, correndo, e aí ele ficava muito bravo, porque ele achava que incomodava no lugar que ele estava. Do lado dessa mesa dele ficava um letreiro da pizzaria, e tinha um poste com um letreiro. E aí as crianças subiam no murinho, eu inclusive, para escorregar lá no poste. Aí ele passou óleo no poste, porque ele não queria que ninguém ficasse lá incomodando ele. Levei deste cantinho do mundo não apenas fins de tarde, levei também a melodia dos meus versos, em busca do tempo perdido. Daquele tempo que cá dentro ficou, como lágrima que nunca sai, sabendo que precisa cair. E regar a semente daquela saudade que há de nascer, trazendo em seu perfume outras saudades. Fim de tarde, que a sua tarde seja uma tarde sem fim, seja o começo de outros começos, seja sempre uma saudade, como a que trago aqui neste peito, que se recusa a entardecer. Aqui me plantaram, aqui cresci, tarei neste chão meus frutos. Nem sei se minhas flores perfumaram ou se é veneno a minha seiva. Com certeza nasci, não me consultaram antes, impuseram-me tudo, berço, paisagem, sertão, míngua e saudade. Dói muito não se ter tempo para agradecer tanto, mas Tupaciguara é mãe. Há-te me perdoar cantada tão mal. Importa menos saber como amo, que saber que amo e quanto amo. Aqui me plantaram, minhas raízes penetram fundo nesse chão, contornam pedras e se projetam em busca de mais origens. De seiva brotam flores telúricas, que se não têm perfume, é porque se confundem com o cheiro da terra. Aqui me plantaram, não me transplantem, que em outros climas não sei viver. Longe daqui, verei secar meus galhos, e minha fumaça deixará arte inundar meu vale, e meu fogo não aquecerá esta lareira imensa, imensa e que amo demais. Foi a despedida que o papai fez para o meu irmão no caixão, quando o moço da funerária foi fechar o caixão para o último adeus. Se você viu, papai com toda a limitação da doença, num momento de dor extrema, porque aquilo ali foi o fim da gente, né? Depois disso, papai caiu na cama e nunca mais levantou. Depois meu irmão foi enterrado. Papai fez uma despedida para ele que não teve uma pessoa que estava lá que não chorou. Foi a coisa mais linda que eu já ouvi. Meu Deus, eu nunca vou me esquecer. Eu não fiz em morte a despedida com meu pai, mas nos últimos dias eu fiz minha despedida com ele. E eu tenho certeza que ele me ouviu, porque ele manifestou, sabe? Ele apertou minha mão e sorriu. E o papai só faleceu na hora que eu entreguei ele para Deus, porque eu estava segurando o papai aqui. Eu pedia para ele: pai, não me deixa, não me deixa. E quando eu vi aquele extremo sofrimento dele, que nós não levamos para o hospital, os médicos, tinha tanta amizade aqui em Palmas que os médicos iam até o papai. A geriatra do papai era como se fosse uma aluna dele. Ela que escutava mais o papai do que o papai era. E ela foi lá e falou: nós não vamos levar seu Carlos para o hospital, porque essa não era a vontade dele. Essa não é a vontade dele. Ele deve ter falado alguma coisa para ela que ficou em segredo de confissão de médico para paciente. Quando ele morreu, eu que vim aqui para ajudar a guardar as coisas, eu fiz a mudança da mamãe para esse apartamento. Então eu que guardei todas as coisas dele. Eu que empacotei tudo, todos os livros, todas as fotos. E foi uma terapia para mim, porque eu fiquei com muita pena do papai naquela cama por 3 anos. Mas quando eu estava guardando as coisas dele, o que tinha de placa, de agradecimento, de alunos... E de diploma. E diplomas. Nossa. E assim...
cartões de alunos que ele teve, e quantas vezes ele foi para mim, foi padrinho de formatura. Eu acho que todo ano ele era padrinho de formaturas, em Uberlândia, em Goiânia. Para mim foi ótimo fazer aquilo, porque aquela tristeza, aquilo que eu estava sentindo, foi embora. Eu falei, gente, meu pai viveu intensamente. Se eu viver metade do que meu pai viveu, eu estou feliz. Ele fez o que ele quis, com quem ele quis, ele viveu a vida que ele quis. Ele teve o que ele quis, o que ele não queria mais do que aquilo. Então, para ele, foi assim, foi uma vida intensa, ele viveu como ele quis. Foi muito bom eu ter guardado as coisas, eu ter visto tudo, porque a gente, quando perde alguém, a gente fica com essa... Não, papai viveu, papai teve uma vida plena.